Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a sua visita no nosso canal. Aqui Jair Santos. Hoje a participação no nosso programa é com nossa amiga Andréa de Lima, preleitora. Andréa, como vai você? Jair, boa tarde. Paz Senhor Jesus a todos os ouvintes. Estou indo bem, graças a Deus e com o irmão. Amém, graças a Deus. Começando mais um programa JS Diálogo com interrogação para Campinas e todo o Brasil. Então é mais ou menos isso. Hoje o abraço vai para Bruno Rangel, que mora no Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Joaquim Pereira, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Tá aqui o brinde, ó. Essa camiseta aqui, masculina. Tem essa outra aqui também, ó, feminina. Então, legal. Então, vai lá em nosso canal, se inscreva, escolha no comentário um número de 1 a 350. Quando bater 1000 inscritos, a gente vai sortear essas camisetas. Tá perto já, então é mais ou menos isso. Andréa, João 1,14 relata: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Discorra um pouco sobre esse versículo. Bom, esse versículo se retrata diretamente do Evangelho de São João, do qual, nesse Evangelho, dos 4, ele é um Evangelho que caracteriza diretamente o nosso Senhor Jesus como Deus e também como homem, a essência divina e a essência humana. Então o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por ele, nada sem ele foi feito, se desfez. Então o próprio Jesus, ele mesmo, como diz lá o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 9, vai informar que ele esvaziou dele mesmo e veio. Então Jesus Cristo, acredite, ele faz parte de Deus, ele é Deus. Se Verbo se fez carne, é porque ele realmente encarnou-se no meio de nós, para que possava sentir também as nossas dores, para que possa entender e sentir o ser humano, a nossa fraqueza tomou sobre si nossas dores, as nossas enfermidades. Então Jesus Cristo, a essência divina não pode ser negada, e ele se encarnou entre nós. Amém, irmão André. Eu não gosto muito dessa tradução NVT, eu acho mais a João Almeida legal. Mas esse versículo, a parte aqui, ele ficou muito claro, né? E aqui mostra como realmente o poder da palavra foi a ferramenta número 1 de Jesus na sua caminhada aqui na Terra. Legal. Qual a mensagem para essa tarde, Andréa? A mensagem para nós nessa tarde se encontra no Evangelho também, mas segundo escreveu Marcos, tá? Lá no capítulo 5, no verso 21, intitula-se A Filha de Jairo e uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Quero ler alguns versículos para os irmãos aqui e rapidamente, então, assim, entrarmos na palavra do Senhor. Eu acredito, eu tenho convicção que vai alcançar os meus ouvintes, a todos os ouvintes, de uma forma especial. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Diz a palavra do Senhor: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Vou saltitar agora e vamos lá para o versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E lá no versículo 28 diz, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Bom, amados irmãos, é muito importante relatarmos que o nosso Jesus, a missão dele é o quê? Foi sempre vir trazer o reino dos céus às pessoas da terra. Para que isso se cumprisse, ele também operou muitos sinais e maravilhas. Era um homem totalmente de exemplo para nós, nosso Senhor e também nosso Salvador. Vejamos que nesse relato, a Bíblia vai nos mencionar que um homem muito importante, que se prostrou diante dele, por nome Jairo, um príncipe da sinagoga, um principal. Então ele tinha uma postura elevada. Jesus Cristo, ele sempre foi humilde. E quando ele viu que a sua filha, de 12 anos, já estava moribunda, ou seja, muito enferma, quase entregue já à morte, com certeza um homem muito importante, ele tinha ali os médicos que estavam acompanhando a sua filha. Mas existem coisas em nossa vida que a medicina não alcança, não nos dará resposta.
Existe tempestade em nossa vida que nós vamos se molhar. E a pior delas não é por fora, é que nós se molhamos por dentro. E imagino este pai que já estava muito desesperado porque não estava mais tendo mais como ter alegria em saber que alguém que a ama estava se partindo de forma dolorosa. É bem verdade, amados irmãos, que muitas das vezes a dor de um filho dói muito mais no pai. Necessário que às vezes quem dera eu a dor ser nos próprios pais. Então o que ele fez? Ele procurou Jesus, pediu a Jesus uma ajuda e se prostrou diante de Jesus. Olha, uma pessoa importante se prostrou numa pessoa tão humilde que tinha como ali apelidavam o próprio Jesus, que ele era apenas um mercenário que nada lhe fazia. Então ele se prostrou diante de Jesus, pediu: Senhor, me ajuda. A minha filha está moribunda. Então, amados irmãos, Jesus Cristo teve de compaixão, ouviu ele. Só que a Bíblia nos relata que quando Jesus se levanta e vai atendê-lo, no caminho veio uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia vai nos mencionar que ela, com esse fluxo de sangue, e se pegar no livro de Números 15, 38 a seguir, vai dizer que mulheres ali eram consideradas impuras. Levítico capítulo 15, do 13 ao 19, também vai informar das leis cerimoniais. E uma mulher com fluxo de sangue, ou seja, na hemorragia, seja ela excessiva ou dentro do prazo dos seus costumes, eram consideradas como impura. Então, no meio daquela aflição, que a Bíblia menciona que ela gastou todo o seu recurso com médicos e não resolvia o seu problema, ela então também foi diante de Jesus. Nós temos nesse relato duas pessoas, um homem e uma mulher. A Bíblia, nós temos esse relato, o pai per uma filha de 12 anos, e relata uma mulher que também sofria 12 anos. Reparamos então, aleluia, que muitos de nós estamos passando pelos mesmo tempo, lutas diferentes. Eles tinham algo em comum, o quê? Ambos foram diante daquele que poderia resolver os problemas deles. Então, diante disso, tanto a mulher, a Bíblia vai mencionar que ela veio por trás de Jesus. O principal de sinagoga que se prostrou é porque ele estava a posição dele era na frente de Jesus. Nessa noite eu não sei a posição que você se encontra para buscar a Deus, para buscar a Jesus Cristo. Mas eu quero dizer que não importa de qual forma você vem. Se você vem de uma forma oculta, calada, porque ela tinha que se calar, ou se veio clamando por Jesus. Eu não sei como está a sua vida, a sua posição. Se você está calado, se só está agindo, se você está clamando. Mas se está no alvo certo, que é Jesus Cristo de Nazaré, você terá a resposta da sua dor. Você terá a resposta daquilo que você está passando em desespero. Esta mulher, ela disse o seguinte: se eu tocar na orla das vestes dele, eu sararei. A fé é muito importante. Eu não sei o tamanho da sua fé, eu não sei o tamanho da sua dificuldade. Eu não sei quanto tempo, se é 12, 24 anos, quanto tempo que você está com uma situação dolorosa. Muitas das vezes é um filho que está preso, alguém da casa está enfermo, às vezes está muito tempo que está desempregado, não consegue mais ter um passo à frente. Eu não sei a circunstância, o motivo, mas uma coisa eu sei porque Jairo na Bíblia soube, essa mulher do fluxo de sangue também soube. Existe uma solução passando por aqui, existe uma solução para os nossos problemas e essa solução é Jesus. Se ela, naquele momento, continuasse acreditando que os médicos poderiam, sim, dar mais um recurso para ela, vamos tentar de novo, poderia ser tarde demais. Se Jairo deixasse aquela filha dele mais um pouco e não tomasse uma decisão naquele exato momento, poderia ser tarde demais. Mas sabemos que quando Jairo se prostra com Jesus e Jesus vai e cruza o caminho dessa mulher de fluxo, a Bíblia vai mencionar que veio vozes atrás e parou o principal da sinagoga e falou: Senhor, não incomode mais porque a sua filha já até morreu. Amados irmãos, que dor. Às vezes a pessoa está buscando a Jesus e as coisas estão acontecendo. O tempo que o Jairo foi até Jesus foi o tempo que a filha dele parou ali de respirar. Eu quero dizer para você, muitas das vezes, quando você se dedica a querer dar um passo para Jesus, as coisas podem se complicar.
Mas Jesus, ele é tão poderoso, como diz, não é? O nosso irmão Jair, o Verbo se fez carne. O Verbo estava ali encarnado, o próprio Deus. Ele tem solução, não é para as coisas possíveis. A solução de Cristo é para as coisas impossíveis. Ainda que ele parou porque uma mulher tocou na orla dele e dele saiu virtude e ele honrou aquela mulher lhe disse, a tua fé te salvou. E naquele momento, você imagina aquele pai em desespero? Minha filha está quase morrendo, não querendo que Jesus fosse logo para a casa dele, porque o problema era muito grande. Agora, vamos dar um entre parênteses, amados irmãos. Uma mulher que estava há 12 anos sofrendo, 2 horas a mais, 1 hora a mais ou meia hora a mais, e deixasse Jesus primeiro ir lá resolver o problema de Jairo. Mas aí é que está a questão. Em nenhum momento ela quis cruzar o caminho de Jairo, mas ela precisava tocar em Jesus naquele exato momento. Então Jesus, ele parou a multidão. E a multidão, e falou para os seus discípulos, alguém me tocou. E parecia uma zombaria porque estava no meio da multidão. E a multidão e os discípulos falam, Senhor, parece uma ironia. Todo mundo te cutuca, te empurra aqui. Mas não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Eu quero dizer para você, se tiver que tocar em Cristo na sua vida, toca diferente. Toca com fé. Toca crendo que a resposta de Cristo vem para aqui e agora. Porque a palavra vai nos mencionar. Aquele que busca a Deus, creia que primeiro ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Deus não pode negar a sua palavra e nem a si mesmo. Então, que nessa noite, se você tiver que tocar, toca diferente. Não toca como a multidão. Toca de forma singular, única. Toca com a sua fé, com a sua coragem. Porque esta mulher traçou o caminho de Jairo. Porque ela estava perdendo o sangue há 12 anos sofrendo. Então, toque diferente nessa noite. Mas eu tenho pedido, orado, buscado. Toque diferente, de forma única. Porque depois que ela foi abençoada, Jesus Cristo ali deu continuidade. Quando ouviu que a filha de Jairo estava morta, Jairo não, que nem por ele, nem parava mais para Jesus ir na casa. Por ele parava ali. Mas quando Jesus ouviu isso, é muito interessante, Jairo, que Jesus fala assim, calma, a tua filha não está morta. Ela dorme. Por quê, irmãos? Porque dá a sensação que Jesus demorou um pouco mais ali. Então Jesus falou assim, calma, Jairo. É como se ele falasse assim, eu vou até a sua casa assim. Não importa o que eles estão falando para você. A solução em Cristo Jesus é para as causas impossíveis da sua vida. Se Jesus fosse um médico, o médico não pararia para fazer nada por ela naquele momento. Ia direto na casa de Jairo. Mas Deus, que tem um controle de todas as coisas, ele poderia muito bem abençoar quantas pessoas for, porque a morte para Cristo não pode deter um ser humano, porque ele é vencedor do pecado e da morte. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele ressuscita, Thalita, e aquela jovem adolescente de 12 anos volta a respirar. Eu vou dizer algo para você nessa noite, para mim, para nós. Jesus, ele sempre estará disposto a abençoar todo aquele que a ele clamar. E ele mesmo diz na palavra dele, tudo que pedires ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quero dizer para você nessa noite, que está ouvindo, que está precisando saber que o teu sofrimento ele pode ter prazo e data de validade. E desde quando isso? A partir do momento que você decidir, hoje, Jesus, eu toco diferente, eu me prostro diante de ti, resolve o meu problema na minha casa, resolve o problema na minha vida. Jesus Cristo está disposto sempre a abençoar. Jesus está disposto sempre a nos dar uma solução para os nossos problemas. Vejamos que é bem parecido, meus amados irmãos, no livro de quando Lázaro, São João, no mesmo evangelho de São João, no capítulo 11, que vai informar que quando Lázaro morre, estava apenas enfermo. O homem tem umas circunstâncias de que nós vamos clamar a Jesus enquanto está enfermo. Por quê? Porque enquanto respira ainda tem solução. Então, todos que ficou enfermos, que ouviram falar de Jesus, buscaram a Jesus.
Mas a Bíblia vai mencionar que este amigo também faleceu e Jesus, mesmo assim, foi na casa de Lázaro. Eu quero dizer para você, tem coisas que para a sua vida e para a minha vida, a causa virou impossível. É sempre a mesma coisa, a vida financeira, sentimental, familiar. Eu quero dizer para você que existem coisas na nossa vida que a gente pedimos para Deus algo impossíveis. E Deus parece que retarda para que aquele possível se torne impossível para que ele manifeste a glória de Deus na sua vida. Não significou na vida de Jairo e muito menos na vida da família de Lázaro que ele perdeu o controle da situação. Não significa que ele chegando no horário, no prazo dele, no tempo dele, que a nossa vida está totalmente sem solução. Muito pelo contrário. Ele chegou depois que a vida suspirou, o último suspiro de Talita. Ele só chegou depois que Lázaro deu seu último suspiro. Mas por que ele chegou depois? Porque ele tem poder para ressuscitar. Se ele tem poder para ressuscitar um morto, meus amados, que poder ele não teria para fazer na sua vida nessa noite se você crê? Que poder ele não teria de fazer sobre nossas vidas? As causas possíveis para Deus podem se tornar impossíveis para nós, mas mesmo assim, ele não perdeu o controle da situação da sua vida, da sua família, da minha vida e da nossa vida. É esse Jesus que eu quero falar nessa noite para você. É histórias lindas que se passaram, que se cumpriram, que existiram. Jesus é o único que pode salvar. Jesus é o único que pode curar. As pessoas até tentam correr de Jesus, mas para quando precisa de um socorro, é só Jesus. Eu quero dizer para você, a vida não foi fácil para nenhum personagem bíblico. Muitos tiveram situações semelhantes a essa na Bíblia, mas eu vou falar para você, se você toca de forma única, não tem como Jesus não te abençoar. Essa enfermidade no seu útero, na cabeça, essa enfermidade no seu corpo, tem prazo de validade. Se você tocar nele de forma única, não toque como a multidão que empurra, não toque como multidões que toca de qualquer forma. Toca de uma forma sincera, objetiva, clara. Confessa ao Senhor Jesus, é isso que Ele quer. Se prostra como Jairo se prostrou. Pede para Deus a bênção, a solução. Pede para Deus socorro, porque a Bíblia vai nos mencionar que Deus é o nosso socorro bem presente nas horas de angústia. Eu sempre costumo dizer, irmão Jair, muitas das vezes acontece um acidente e vamos ligar para a ambulância, para a emergência. Liga para a emergência. Só vai chegar depois de 20, 30, dependendo do local, quase 1 hora. Mas a Bíblia vai mencionar que socorro bem presente naquela hora, naquele momento. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele não vai chegar atrasado. Por isso que ele ressuscitou a filha de Jairo, porque Deus ele não chega atrasado, seja qual for a situação. Para o nosso tempo, sim, parece que está atrasado, mas para Ele que tem o controle de todas as coisas, não. Então, como está a sua vida nessa noite? Como estamos? A nossa fé, a nossa confiança? Sabemos que as lutas são constantes, sabemos que a luta são diariamente. Às vezes nem dá tempo de respirar. É uma atrás da outra, sai distribuindo até a senha de tanta luta. E Jesus Cristo, Ele está olhando para nós, apenas querendo o quê? Se prostramos diante dEle. Apenas queremos o quê? Que nós possamos confiar nele, nestes momentos de nossas vidas. Por quê, amados irmãos? Porque Jesus, Ele se agrada do homem, da mulher, e Ele não coloca Ele como um Deus minúsculo. Ele é um Deus soberano, como foi dito na leitura aqui, em primeira instância. Ele é verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é Deus na sua vida. Jesus pode fazer por mim, fazer por você, coisas que nós não possamos nem imaginar, porque Ele tem controle da situação. Então, eu quero dizer para você, essa mulher foi abençoada. Essa mulher foi abençoada de uma forma muito importante. Ela deixou de ser impura.
ela podia voltar para a sociedade agora. Agora ela podia andar de cabeça erguida, porque a bênção de Deus, a Bíblia menciona que ela vem para nós, olha, em abundância. Por quê? Porque quando Deus abençoa alguém, Ele não só abençoa aquele ponto, mas Ele traz vida e vida com abundância. Porque aquela mulher precisava de uma cura, porque ela precisava que aquele sangue fosse estancado. Mas através daquela cura, ela também ganhou muito mais. O que mais ela ganhou? Ela não era mais impura, ela podia andar em família, ela podia andar na sociedade, ela podia voltar para a igreja, porque nem na igreja ela podia entrar em sinagoga. Ela podia voltar a ter sua vida de volta na sociedade. Então, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, Talita, Deus só não deu somente a vida para essa menina, restituiu a família, alegrou novamente aquela mãe, aquele pai. Quando a bênção de Deus vem no ponto específico, mas é abundante em volta ao nosso redor. Então, quando a bênção de Deus vem, a Bíblia menciona que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aleluia, glória a Deus. A bênção de Deus enriquece. Então, se Deus te abençoar nessa noite, muitas coisas em volta também vai ser abençoado. Muitas coisas vai trazer de volta a alegria. É assim que funciona com Deus. É assim que Deus já fez na minha vida. Contando rapidamente um testemunho para vocês, meus irmãos. Minha filha mais velha, eu lembro, ela era bem pequenininha, mas eu era bem nova convertida e minha mãe que levou ela para a igreja. E eu relutei muito para não ter Jesus na minha vida, porque eu não gostava de falar. Tanto que sempre passava um jovem negro bem alto, assobiando hinos da harpa. E eu zombava, viu? Eu zombava deles. E eu falava assim, lá vai um pássaro preto. E junto com os outros jovens também zombavam. Mas aquele pássaro estava livre para ir buscar a Deus. E minha filha, quando entrou na igreja, eu tive que ir atrás buscar ela no portão. E quando eu aceitei Jesus na minha vida, Deus restaurou muita coisa na minha vida. Restaurou. E minha filha, Deus fez uma obra porque eu levei a Jesus no tempo certo. A minha filha começou a ficar ruinzinha com 2 aninhos. E eu lembro que eu entrei numa igreja e os médicos não descobriram o que ela tinha. Ela ia definhando cada dia como se ela perdesse gramas e gramas. Com 2 aninhos ela ficou um ossinho. E eu entrei na igreja e eu falei, eu vou na igreja. Eu fui com a minha mãe e o irmão falou pelo Espírito de Deus. Eu vejo um caixãozinho pequenininho aqui nessa noite. E essa criança, quando falou, vem aqui que eu vou orar. Oramos. Aí falou assim, Deus está dando livramento para sua filha e Deus está abençoando, restaurando a saúde. Irmãos amados, Deus é tão poderoso que hoje a minha filha não era para estar aqui, está com hoje 27 anos, e louvado seja Deus. Deus chega nos pés de Jesus, não relute, mas lute com fé em Cristo Jesus, que Ele tem a solução para a sua vida. Deus os abençoe, os irmãos. Fico feliz por essa rica oportunidade. Congrego ali, sou da Assembleia de Deus do Belém, aqui no Jardim, na região Campo Grande, Jardim Nova Esperança. Que Deus continue abençoando você. A sua fé é única. Você é único para Deus. Que Deus continue dando vitória para você. Confia no Senhor Jesus Cristo, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Deus os abençoe. Amém, irmã Andréa. Deus abençoe grandemente, viu? Amém. Irmão. Andréa de Lima, preleitora, congrega na AD Belém, Nova Esperança, Campinas, São Paulo. Deixa seu contato para pregar nas igrejas aí. Amados irmãos, meu contato é o 199-9448-2588. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Quero agradecer a Deus, agradecer aos meus irmãos, nosso irmão Marcos, que veio comigo aqui hoje, graças a Deus, se deslocou, trabalhou o dia todo, veio correndo do serviço. Que Deus abençoe o irmão Marcos, em nome do Senhor Jesus, um abraço. Que Deus abençoe o nosso irmão Jair por esta rica oportunidade, irmão, em nome de Jesus, que esse estúdio é uma bênção de Deus. Amém, é Deus que nos proporciona, né? Queridos, precisamos mais de participante feminina na área da mensagem, viu? A gente está quase 3 anos lá, essa é a terceira na área da mensagem, então está muito pouco, viu? Não é falta de convite, não. Mas, mais uma vez, muito obrigado, viu, irmã André? Que Deus abençoe grandemente lá. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Manuel Maia, que mora no estado do Piauí. Um abraço também para Mateus Eusébio, que mora na cidade de Sinja, Campinas, São Paulo. Que a paz de Deus esteja com todos. Até a próxima. Ótimo domingo.